Bom dia a todos, todos de Quintal. Sejam todos bem-vindos a este evento do Projeto Forward. Gostaria de começar por referir que hoje temos, além do número considerável de pessoas, e neste momento entraram 40 pessoas, mas estamos à espera que entrem mais de 70 pessoas neste evento. Temos um número muito considerável de participantes regionais, que estão a representar um conjunto de entidades públicas e privadas. Temos também connosco vários colegas dos Açores, que lá vão entrar um bocadinho mais tarde, como é uma hora temos mais rede dos Açores. Temos algumas pessoas também do continente, portanto queríamos agradecer a todos a vossa presença e o vosso interesse. Queríamos agradecer também aos colegas da Consulta Europa e em particular à ANIC, pela disponibilização do GoToMeeting, do apoio. O objetivo deste evento é contribuir para a dinamização do funcionamento dos grupos temáticos. A maior parte das pessoas que estão aqui hoje são pessoas que se inscreveram e que começaram a estar envolvidas nestes grupos temáticos do projeto, a nível regional, e também contribuir para uma maior capacitação das entidades regionais quanto à sua participação em projetos europeus de investigação e inovação. Como sabem, este projeto é um projeto no contexto das regiões ultraperiféricas. De preferência, queremos que apareçam projetos em parceria entre diferentes grupos, não necessariamente todas. Portanto, sabemos, como sabem, existem 9 regiões ultraperiféricas na Europa, a saber os Açores, a Madeira, Canárias, Guadalupe, Martinica, Saint-Martin, a Guiana Francesa, La Réunion e Mayotte. São todas estas regiões. Relativamente ao seminário em si, eu vou começar por fazer uma apresentação muito breve do projeto e dos grupos temáticos. Teremos a intervenção da engenheira Ana Sofia Caio, da Setor Mutec, que neste caso nos vai falar de Espanha, portanto ela neste momento está a viver em Valladolid, e que vai abordar o Programa Horizonte Europa, o próximo Programa Quadro, 2021-2027, e as oportunidades de participação para a região. A seguir teremos o Dr. Cláudio Monteiro, dos Rurais do Funchal, que vai abordar o caso do Grupo 5, portanto o Thematic Working Group 5, alterações climáticas e transição energética. E na perspectiva, portanto, da participação da Madeira e das restantes regiões ultraperiféricas em projetos de investigação e inovação nesse âmbito. Depois temos a presença do professor Miguel Carvalho, da Universidade da Madeira, que vai partilhar a sua experiência e a sua visão para o grupo temático 6, o grupo da Agricultura, Biologia Aplicada e Biotecnologia, e também as perspectivas de investigação neste grupo relacionadas, nomeadamente, com o Green Deal. Terminaremos com uma ronda de esclarecimentos e respostas às questões dos participantes. Nós sabemos que 1h30, se calhar, é pouco tempo para tudo o que temos preparado hoje para vós, portanto vamos fazer o possível por cumprir o horário. Antes de começarmos, também gostava de chamar a vossa atenção para algumas notas de ordem prática, uma vez que estamos online. Pedimos a todos, por favor, que mantenham o vosso microfone e a câmara desligados até o final das apresentações. Pois no final, na altura das perguntas e respostas, então deverão ligar o som e a câmara. Todas as questões que tenham durante o evento podem ir colocando no chat. Indiquem, por favor, a vossa identificação e até que a questão é dirigida. E depois, no final, teremos a oportunidade de responder a todos e de solicitar, então, aí a vossa intervenção. Informo também que este evento está a ser gravado para a partilha futura. E pronto, acho que é tudo em relação à introdução. Vamos dar início ao nosso seminário. Portanto, vamos começar então com esta breve apresentação do projeto Forward, dos grupos temáticos. O projeto Forward significa Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions, ou seja, fomentar e para a excelência da investigação nas regiões ultraperiféricas da Europa. Portanto, é esse o objetivo último deste projeto, um projeto do Horizonte 2020, envolve 24 parceiros das 9 regiões ultraperiféricas da Europa. Os objetivos globais deste projeto são a promoção da excelência da investigação e o potencial de inovação nestas regiões, portanto, envolvendo investigadores, envolvendo unidades de investigação, envolvendo gestores de projeto e outras pessoas, portanto, que ou que estão ou que pretendem estar envolvidas em projetos europeus deste tipo. Também o objetivo de aumentar e melhorar a participação das grupos em projetos de investigação e inovação, financiados pela Comissão Europeia, portanto, nomeadamente a possibilidade de muitas destas entidades passarem do âmbito de projetos regionais para projetos europeus, e ainda o fortalecimento da ligação entre a investigação e a formulação de políticas, por exemplo, através de recomendações que possamos propor à Comissão Europeia. Portanto, já começámos a trabalhar nesse sentido, já participámos em algumas consultas da Comissão Europeia e, portanto, estamos a trabalhar também nesse sentido, portanto, com vista a determinadas políticas, determinadas orientações da Comissão Europeia tenham mais em conta também o contexto das RUP. Em termos de organização do trabalho do projeto, temos 8 work packages. Eu vou falar só um bocadinho sobre os 5 work packages operacionais, portanto, aqui o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O work package 2, que diz respeito ao diagnóstico, da investigação e desenvolvimento dos ecossistemas de investigação e inovação
nas regiões ultraperiféricas está concluído. O trabalho neste Work Package resultou na produção de um relatório que faz a caracterização de todas as regiões em termos de participação em projetos europeus, nomeadamente do 7º Programa Quadro e do Horizonte 2020, ou seja, dos 2007, 2013 e 2014, 2020, nomeadamente entidades que estiveram envolvidas, os papéis desempenhados por essas entidades, se foram coordenadores, se foram gestores do Work Package, se foram coordenadores do Work Package, os montantes envolvidos, as áreas temáticas que foram tratadas nos diferentes projetos, portanto, tudo isso foi caracterizado para as 9 RUP e existe, portanto, está no relatório final que tem bastante interesse e que está disponível. Depois temos o Work Package 3, em que se enquadra este evento, portanto, este Work Package, as atividades aqui dizem respeito à criação e implementação dos planos de ação temáticos. O Work Package 4 diz respeito a ações de capacitação das organizações, dos investigadores e de outros stakeholders, portanto, nomeadamente através de ações de formação. Temos previstas algumas ações de formação, algumas não arrancaram também devido à pandemia. Por exemplo, ações de formação sobre a elaboração de candidaturas e gestão de projetos europeus, promoção de workshops, portanto, workshops sobre a excelência na investigação, eventos relacionados com o empreendedorismo da área e ainda neste Work Package também o objetivo do estabelecimento de uma rede de gabinetes de apoio. O Work Package 5, o que se pretende aqui são estabelecer colaborações e consórcios através da organização de eventos, chamados ou de intermediação, e previsto disponibilizar algumas bolsas de mobilidade de colaboração, nomeadamente para investigadores. Finalmente, no Work Package 6, as atividades deste pacote de trabalho visam aproximar a investigação às políticas e os investigadores aos decision makers, portanto, aos decisores, nomeadamente através da contribuição para a implementação das estratégias X3, em que também já produzimos aqui um chamado deliverable, que dá um conjunto de indicações às diferentes regiões sobre como deverão e poderão implementar as suas estratégias e também tendo em conta aquilo que são pontos de vista comuns das diferentes RUPs, portanto, de maneira que possam também funcionar de forma concertada entre si. Ainda aqui o envolvimento dos parceiros naquilo que são as definições de políticas, nomeadamente da Comissão Europeia para estas regiões, para as RUP, e, finalmente, a elaboração de planos de sustentabilidade para a investigação e inovação a longo prazo. Em termos de áreas temáticas, nós temos, portanto, como todos sabem, pelo menos as pessoas que até agora estiveram envolvidas nos grupos temáticos, temos estas 8 áreas, começámos com 9, portanto, temos estas 8. Os critérios que estiveram na base na seleção destas áreas foram os domínios rastreios nas diferentes regiões, o ranking de competências científicas existentes, portanto, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de recursos humanos, nas diferentes regiões, o potencial de cooperação que possa existir entre as diferentes regiões nos próximos 7 anos, no próximo programa quadro e para o futuro, e ainda o alinhamento destes temas com os pilares do Horizonte Europa, nomeadamente os clusters no pilar 2 do Horizonte Europa, que é onde se concentra, digamos, o grosso do financiamento que vai existir para projetos de investigação e desenvolvimento, portanto, cerca de 50%. Em termos de benefícios de participação nestes grupos, quer para os investigadores, quer para outros participantes também, podemos destacar o ganho de visibilidade que poderão ter, portanto, de acordo também com o tipo de envolvimento que as pessoas vierem a demonstrar, a participação em atividades de formação e de networking, como é o caso deste evento e outros eventos que vamos continuar a promover, quer aqui na região, quer também com os nossos parceiros dos Açores, Canárias e os restantes. Oportunidades de colaboração, portanto, multidisciplinar, portanto, como sabem, temos representantes do nível académico, das universidades, do nível privado, das empresas, ao nível do setor público e ainda da sociedade civil. Também a possibilidade da elaboração de propostas de projetos europeus, portanto, obviamente que será, certamente, para alguns serão talvez o principal objetivo, e ainda a participação na criação e implementação dos planos de ação temáticos para as regiões ultraperiféricas. Este slide dá uma visão geral, global, da distribuição das pessoas que se inscreveram nos grupos temáticos, portanto, um total de 647 pessoas para as 9 regiões. Uma grande parte destas pessoas são investigadores, outras, portanto, como sabem, são gestores de projetos, são pessoas de nível técnico que estão envolvidas. E gostaria de destacar aqui apenas alguns aspectos interessantes. Como é óbvio, Canárias está mais representado em todos os temas, portanto, pela sua dimensão, relativamente às outras regiões, mas podemos ver, por exemplo, que temos aqui, em qualquer uma das 8 áreas temáticas,
temos sistematicamente, a nível de participação, portanto, de pessoas, de inscritos, de membros dos grupos, normalmente temos aqui os Açores, Canárias, Madeira, La Reunião. Portanto, estas 4 regiões realmente representam, se calhar, enfim, têm uma massa crítica mais considerável. Podemos ver também aqui que algumas regiões, se calhar, são especializadas mais em determinadas áreas. Por exemplo, se olharmos para a região de Guadalupe e o número de participantes desta região no grupo da Agricultura e Biotecnologia, podemos ver que neste caso, esta região tem um número muito maior de participantes e, portanto, se calhar tem um potencial maior para a cooperação nessa área. E também a Guiana Francesa também tem um número maior de participantes, por exemplo, na área da agricultura e biotecnologia. Podemos ver claramente que Canárias, por exemplo, tem mais participantes na área das ciências sociais e na área das ciências e tecnologias do mar. E, finalmente, se repararem, por exemplo, temos aqui algumas pessoas de fora, ali onde diz others. Estas pessoas de fora não são pessoas que estão localizadas na parte continental da Europa. E aqui temos, por exemplo, um conjunto de pessoas, a maior parte destas pessoas descreveu-se, por exemplo, na área das TIC, na área das ciências sociais, na agricultura e biotecnologia e na área das ciências e tecnologias do mar. Aqui também um potencial interessante de participação com entidades de fora, por exemplo, nestas áreas. Isto são todos aspectos que interessam depois explorarmos ao nível dos grupos temáticos. Relativamente à coordenação dos grupos, temos aqui as pessoas, na primeira coluna temos aquelas pessoas que são os coordenadores, os primeiros responsáveis que irão dinamizar os diferentes grupos, são pessoas com currículo científico e de experiência em projetos europeus todos um alto nível. Em termos de suporte tecnológico, como penso que toda a gente já sabe, vai ser usada a plataforma Microsoft Teams, quer para a organização de eventos, para a partilha de documentação, etc. Ao nível regional, nós temos também algumas pessoas que são coordenadores regionais e, portanto, estas pessoas são pessoas que conhecem a realidade regional, conhecem também a realidade internacional e são pessoas que irão ajudar a fazer a ponte com as entidades regionais e com outras entidades de fora e criar uma dinâmica regional que pode ir para além daquela que possa existir a nível interregional. Também há aqui 2 áreas em que, se repararem nas ciências sociais e neste tipo, não há propriamente uma coordenação regional, mas como eu tinha dito, portanto, ao nível da dinamização, vamos ter principalmente estes coordenadores interregionais. Temos também aqui um aspecto que gostava de destacar, que é um grupo de turismo. Inicialmente havia um grupo de turismo, depois ficou, de certa forma, incluído no grupo das ciências sociais. A nível regional, nós mantivemos esse grupo. É a coordenação do professor Luís Pinto Machado, da Universidade da Madeira. Portanto, temos um grupo de turismo que funciona a nível regional e, portanto, que também vai ser dinamizado especificamente a nível regional. Mesmo que depois, a nível interregional, funcione dentro das ciências sociais. Estou mesmo a terminar esta parte. Podem ver que, em nível de inscritos, a nível percentual, seguimos mais ou menos o mesmo padrão, quer os membros regionais, quer do conjunto das grupos. Aqui na Madeira temos 107 pessoas, portanto, únicas, e algumas que inscreveram-se em mais do que uma área, e, portanto, corresponde a 143 no conjunto, tendo em conta também que algumas pessoas estão inscritas em mais do que uma área. Por fim, temos aqui algumas informações sobre o projeto e, portanto, temos aqui o endereço do projeto, temos aqui alguns e-mails de contato, algumas informações sobre o projeto. Muito obrigado. Eu vou então passar a palavra à engenheira Ana Sofia Pais, que vai então passar a sua apresentação. Obrigado. Olá, bom dia. Como o Lúcio comentou, eu não estou neste momento na Madeira, estou no Frio de Espanha. As questões do Covid complicam a mobilidade e eu queria comentar um pouco a ideia desta apresentação é dar-vos a ideia de que o Horizonte Europa, que vai começar já dentro de pouco, constitui uma grande oportunidade para a Madeira. A Madeira melhorou muito a sua participação nos últimos anos nos programas de inovação e investigação da União Europeia e o Horizonte Europa constitui uma oportunidade mais. E é muito interessante que a Madeira aproveite isso. A minha apresentação está parte feita em inglês, outra parte em inglês, porque há muita informação que está em inglês, peço desculpa por isso, e também pelo facto de estamos a fazer essa apresentação para muita gente. Vou começar com uma apresentação do Horizonte Europa, para as pessoas que não sabem, naturalmente para as pessoas que já reconhecem o Horizonte Europa, talvez seja um pouco repetitivo, mas é muito interessante para todos os participantes dos Working Group entenderem a vantagem de participar nos Working Group para poder participar no Horizonte Europa. Para isso é preciso saber o que é o Horizonte Europa e as oportunidades que representa. Eu só queria comentar, como muita gente sabe, eu sou da Madeira, há 20 anos que estou em Espanha, atualmente estou parte do tempo em Espanha e parte do tempo na Madeira. O que eu queria comentar um pouco era que eu já vivi, na minha experiência profissional, já 4 transições de programas europeus. O que é isso importante? Cada vez que muda um programa, quadro, muda as regras. E é muito importante preparar-se para as novas regras, para os novos temas, e é isso o que estou a fazer agora neste momento, antes que as pontuações sejam publicadas. Porque apresenta uma oportunidade de que são novas regras, os newcomers são sempre bem-vindos, mas têm que se preparar bem. Uma das coisas importantes do Horizonte Europa que é preciso ter claro, o Horizonte Europa, como os vou comentar, tem um orçamento grande, tem muito tipo de atividades, mas uma coisa importante
é um programa de investigação e inovação. Não só a investigação básica, como era há décadas atrás, também tem uma parte de inovação empresarial muito importante, mas é investigação e inovação. Há ideias que muitas vezes as entidades comentam que não se enquadra neste tipo de programas. E é preciso ter isso claro. Mas, como o Lúcio já comentava antes, a estrutura do Programa Horizonte Europa são 3 grandes pilares. E depois vou ir um bocadinho mais em detalhe em cada um deles, não muito, também não temos muito tempo e não podemos fazer muita extensão, mas essencialmente são 3 pilares principais. O pilar 1 é a ciência mais básica, o pilar 2 é a resposta a desafios globais. Como eu comentei, na maioria das possibilidades tentei fazer a apresentação em português. Há alguns nomes que, por exemplo, no pilar 2, os clusters em português se chama agregados, e realmente gosto mais de usar clusters, mas de qualquer maneira é o nome que sai em português. Então o pilar 2 é de onde vai haver muitos temas, e como o Lúcio comentou, é o pilar que mais dinheiro tem, e o pilar 3 que é mais questões de inovação. Então temos a ciência mais básica, respostas aos desafios globais e a inovação. E depois temos uma parte muito importante que é o da participação, e é muito importante que, como vou comentar depois, nesta parte em particular fazem uma menção específica às regiões ultraperiféricas. E aqui haverá oportunidades para a Madeira, de certeza. Como eu comentava, o orçamento do Horizonte Europa sofreu algum corte, não muito, mas para os dados de setembro deste ano são 85 mil milhões de euros. Está dividido nestes 3 pilares, como comentava o Lúcio. 55% é para o pilar 2 e nesta apresentação é o pilar que mais vamos comentar e mais vamos dedicar. Como vês no gráfico daqui do lado, sim que houve um aumento com relação ao Horizonte 2020, naturalmente queríamos, os investigadores e todos os que participamos nos projetos de inovação e investigação, queríamos mais, entendíamos que era necessário mais, mas estes valores são os valores anteriores da Comissão da Proposta. Isto foi o que se aprovou atualmente no Conselho da Europa. Vou falar então só muito brevemente com relação aos pilares. O pilar 1, a ciência da excelência. Aqui haverá oportunidades para a Madeira. Em particular, a Madeira já tem experiência nas ações Marie Curie, peço desculpa, mas o meu polaco não é muito bom, e Slodowska, não consigo dizer bem. Mas as ações Marie Curie, a Madeira já tem experiência nelas e é uma oportunidade muito grande para conseguir mais possibilidades. O Conselho Europeu de Educação é mais complicado. Sempre pode haver alguma ideia, algum investigador que queira aceder a estes subsídios, mas é mais complicado. Mas assim que dentro das Marie Curie, sim que são uma oportunidade para a Madeira. O pilar 2, que realmente vamos ver mais em detalhe no final da apresentação, em que já existe aqui o que eles chamam umas orientações para os tópicos. Atualmente, as convocatórias ainda não estão publicadas. Já há muitos drafts dos programas de trabalho que vão ser para os próximos anos, mas não são públicos. Então, neste momento, o que está publicado são orientações que mais ou menos identificam os temas principais para o programa Horizonte Europa para os próximos anos. Dentro daqui dos agregados, eu prefiro usar clusters, temos vários e vários interessantes para a Madeira. O primeiro, Digital Industry e Espaço, Digital Indústria e Espaço. Temos aqui a parte dos TIC, a da segurança para a Madeira não é tão importante, a da saúde tem vários temas que podem ser muito interessantes para a Madeira. Depois temos os elementos, bioeconomia, recursos naturais, agricultura e ambiente, que sim, que tem muitos temas que a Madeira talvez possa participar. A cultura também, e clima, energia e mobilidade. Depois vamos ir em detalhe em cada um deles, aqui é só um overview mais geral. E o pilar 3 também é muito interessante, porque aqui dentro os projetos que estão muito conhecidos como os projetos para as PMEs, que são projetos para levar ideias de PMEs ao mercado internacional. No princípio do Horizonte 2020 se chamava Instrumento de PME, SME Instrument. Depois, há 2 anos atrás, mudou para Accelerator. Mas somente são subsídios, são projetos para levar ideias inovadoras ao mercado internacional. Ideias inovadoras de PMEs que já estejam num nível avançado de desenvolvimento e que tenham um objetivo de lançar-se à União Europeia. A Madeira, dentro do Horizonte 2020, teve vários destes instrumentos aprovados e algumas das PMEs conseguiram estes subsídios para as suas ideias para o mercado internacional. Pois eu dizia, é complicado a participação dos projetos europeus de investigação e inovação. Sim, são complicados. É muito dinheiro, é muita gente que está participando, mas existe a possibilidade e existe
esta oportunidade. O outro pilar, que como os comentava antes, só vou aqui um instante mostrar-vos, que é este aqui de baixo, não é um pilar como uma coisa, mas é a parte do alargamento da participação. Aqui há vários temas, que muitos deles já estiam no Horizonte 2020, mas eu aqui pus um texto que fala diretamente das regiões ultraperiféricas. Tal como havia no Horizonte 2020, se espera que dentro do Horizonte Europa também haja a possibilidade da participação de temas, de tópicos, de ações dirigidas especialmente às regiões ultraperiféricas. E aqui, naturalmente, a Madeira tem uma grande oportunidade. Eu só queria ir brevemente explicar um pouco às pessoas que já participaram no Horizonte 2020, ou conhecem bem o Horizonte 2020, explicar um bocadinho a diferença, as coisas novas do Horizonte Europa, porque atualmente se está falando muito de várias questões, porque há uns novos nomes que se está falando e muitas vezes há um certo desconhecimento, uma certa confusão do que são as missões, do que são as partnerships, e eu queria só brevemente falar, especialmente, penso que os 3 pontos principais são as missões, o partnership e clusters, que se chamam agregados, que eu comentei antes. O Conselho Europeu de Inovação já está funcionando atualmente no Horizonte 2020 como um piloto, que era um instrumento mais dedicado às PMEs. Vai haver, pelo menos se supõe que vai haver algumas mudanças no próximo ano. É preciso estar muito atento às mudanças que vai haver. Em princípio, que era o Accelerator, o instrumento PME, será em 2 fases. De qualquer maneira, assim que seja aprovados os programas de trabalho, aqui a Madeira, tanto no lado do Pathfinder é mais ideias, mais que estejam mais numa fase inicial para desenvolver. Aqui não é necessariamente que seja PMEs, pode ser outras entidades. O Accelerator, em princípio, sim, que será só para PMEs. Aqui, o que está aqui, subvenções e financiamento misto, é o que já existe atualmente no Accelerator, de que, ademais de uma subvenção ou de um grant para terminar o projeto de desenvolvimento, também existe a possibilidade de pedir um blended funding, um capital de risco, para levar a ideia ao mercado, para uma questão já não tanto de pagar a inovação, de pagar o desenvolvimento, mas sim pagar já a entrada do mercado. A União Europeia entra dentro do capital da empresa e depois sai e a empresa paga esse dinheiro. É um instrumento muito interessante, especialmente para entidades que têm que crescer muito e precisam de uma parte de funding importante que não entra dentro da parte da inovação. Isto, como os comentei, atualmente já existe dentro do Horizonte 2020 como piloto, vai-se manter, algumas mudanças vai haver, mas atualmente vão ser publicadas dentro de pouco. As missões é algo diferente. As missões estão basadas, ou um pouco identificadas com a missão do Apolo para chegar à Lua. São atividades que têm um objetivo muito ambicioso e que vão ser importantes. Quais são as missões atualmente que estão identificadas no Horizonte Europa? As questões do clima, as questões do cancro, dos oceanos, das cidades e dos solos e alimentação. Vai ser muito, muito importante durante todo o Horizonte Europa estas missões, que muitas atividades vão ser feitas no âmbito dessas missões, com o objetivo de alcançar os objetivos que se põem nessas missões. Outro dos temas que não são novos, mas sim que é verdade, que vai haver muitas mais, que são as parcerias, as partnerships. Atualmente existem 49 candidatas. Durante os últimos meses estão publicando muitas das candidatas documentos em que explicam um pouco os seus objetivos, as suas atividades, como se querem implementar. Como muitos de vocês sabem, há vários tipos de partnerships, que são as JTIs. Existem muitas existem muitas possibilidades. Aqui tem a coprogramação, o cofinanciamento, que pode ser privado público. O que dizia, sim que é verdade, vai haver muitas mais partnerships, umas vão continuar modificando alguma parte, mas sim que é importante revisar bem todas essas partnerships, as que mais interessam, para ver que tipo de atividades entender que é interessante.
Aqui é porque que são importantes as partnerships. Isto é mais para que vocês tenham isto em mente, toda a importância das partnerships dentro da Horizonte Europa. Há 49 partnerships neste momento candidatas. Há umas que vão ser aprovadas, que já estão num processo muito mais avançado, outras menos. Durante o Horizonte Europa pode haver novas, por exemplo, a do hidrogênio, que conheço bem, estive revisando há uns anos atrás, vai-se manter, e há muitas na área da saúde, da energia, do transporte. É possível, e agora, nesta meia hora que tenho, falar de todas elas. Sim, que no final da apresentação vos deixo uma quantidade de links para quem quiser saber mais informação, ter mais informação. Há muita informação já pública, nos próximos meses muito mais vai haver, e o mais importante é ter isso em conta. Como eu comentei no princípio, neste momento, as convocatórias vão ser abertas. Os programas de trabalho já estão praticamente determinados, ainda não estão publicados, ainda se está fazendo algum comentário, e como eu dizia, eu pertenço à rede de pairing de Portugal para ajudar na participação do Portugal nos programas de educação e inovação, e essa semana mesmo recebi um programa de trabalho, um work program, para fazer comentários. Ainda está nesse momento, mas já está mesmo terminando. Então, como ainda não está publicado, temos sim um documento muito interessante, que é o Orientation Paper, que identifica os pontos-clave, os key research, as orientações de investigação para os próximos anos do Horizonte Europa. O que sim que é interessante ter em conta é que no próximo ano vai haver muitos tópicos que vão ser muito interessantes para a Madeira, e é necessário estar preparados para eles. Vamos falar um bocadinho só aqui do que a Madeira pode fazer. A Madeira tem muitas entidades que podem participar. Pode participar a universidade, os estudos de investigação, as empresas, outras entidades. E como estava no princípio, a transição de um programa para o outro é uma grande oportunidade para os novos. Para os que já participaram também, que já conhecem como funciona um pouco a situação, mas é muito importante, e eu os digo porque experimentei, já participei em muitas transições de programas, tive a sorte de, nos últimos 2 programas, participar nas avaliações da União Europeia, das primeiras que ocorreram, e sempre existem entidades que não se dão conta das novidades, das novas regras, dos novos instrumentos, dos novos critérios de avaliação. Vai haver algumas mudanças nos critérios de avaliação do próximo programa quadro, e é necessário ter isso em mente. Eu lembro perfeitamente quando a Comissão Europeia mudou muito o critério de avaliação da parte de impacto, que começou a ser muito mais importante do que era antigamente, e nas primeiras convocatórias, nas primeiras propostas, via-se entidades com muita experiência que não deram importância suficiente à parte de impacto como se exigia neste programa. Então é muito importante, tanto para as pessoas que já participaram e conhecem como funcionam os projetos europeus, os projetos do Horizonte 2020, parar agora um bocadinho, até que as convocatórias sejam publicadas, e revisar um pouco as novidades. Assim que estejam publicadas, ver todas as novidades. E também, aos novos, é uma oportunidade, porque toda a gente tem que aprender. Então é uma oportunidade muito grande para os novos, que têm que aprender tanto, não tanto, mas quase como os que já sabem, já participaram. A Madeira tem potencial, há muitas atividades que pode fazer, há muitos tópicos que pode ir. Sempre vai haver muita gente a participar. É preciso saber quais são os teus pontos fortes, o que é que cada uma das entidades que quer participar pode identificar como único, como muito importante da sua entidade, e também saber compensar os pontos mais fracos. É muito importante saber onde a pessoa está e o que é que pode fazer, quais são os pontos importantes e quais são os pontos fracos, e como se pode melhorar os pontos fracos. Há uns que não se pode mudar. A Madeira é a região que é, tem o espaço que tem o mercado que tem, quer dizer, há coisas que não se podem mudar, outras que sim. E a vantagem é que o projeto Forward pode-nos ajudar muito. Aí o Lúcio
os documentários pode ajudar muito, e os working groups também. É preciso aproveitar a oportunidade que o Forward está a dar às entidades da Madeira, que também de participar nestes working groups, para criar ou ajudar na participação de novos projetos, novos programas. Eu fiz aqui uma pequena relação entre os working groups do Forward e os clusters da Ocidente Europa e as missões. Porque é muito importante que cada um dos working groups identifique os temas de onde mais pode ir. Ainda estão publicados os programas de trabalho, então não se pode, nessa apresentação, falar dos temas específicos, dos tópicos, das convocatórias que vão estar abertas para o próximo ano, mas sim identificar dentro do Orientation Paper ou de outros documentos que depois eu vou comentar, identificar os temas mais interessantes, mais importantes para esses working groups. O que eu comentava, isso são os clusters e mais ou menos os que eu queria comentar muito brevemente é dentro de cada um desses working groups do Forward, o que foi identificado dentro de cada um dos clusters que seria interessante para estes working groups. Por exemplo, o do saúde. Existem temas importantes, key orientations, que será mais ou menos, não serão as convocatórias que vão estar abertas, mas serão mais ou menos o caminho para essas convocatórias, ou seja, mais ou menos será dentro desses pontos. Dentro do Orientation Paper há muita informação, nesta apresentação não se pode falar de tudo, mas sim que é importante ver dentro de cada um destes clusters e para cada um dos working groups quais são os temas mais importantes. Aqui existem vários pontos que a Madeira, talvez, o Working Group da Madeira e o Interregional, posteriormente, poderá tentar participar, especialmente aqui na questão da saúde. O facto de Madeira ser uma ilha tem a vantagem muito grande para fazer pilotos que se pode controlar muitas variáveis, aí não sou, como os comentava no princípio, tenho um background de física, não de saúde, não sou perita no tema da saúde, mas provavelmente a Madeira pode identificar algum ponto interessante que se possa entrar dentro dessas atividades. Dentro do Working Group 2, a maior parte dos temas mais interessantes está dentro do Cluster 2. Tem questões do turismo, tem questões dos jovens, de igualdade, que a Madeira, principalmente na parte da questão do turismo, pode participar a tópicos muito interessantes, assim como na questão do acesso ao Cultural Heritage. Sei que a Madeira, as entidades da Madeira têm feito algumas atividades muito interessantes na questão de novas tecnologias para divulgar os monumentos, os museus, e seria aqui haveria uma oportunidade para avançar nessa ideia. Daqui do espaço, Madeira aqui não tem tantas entidades que participam, mas realmente também é verdade que aqui sempre há alguns temas que podem ser interessantes, especialmente na parte da aplicação dessas tecnologias. Isto é um resumo muito breve, porque realmente há muita informação. Eu queria comentar aqui só os pontos principais, mas há muito mais informação sobre os temas mais importantes para a Madeira. Dentro da STIC, que é uma pena que não haja um líder dentro deste cluster, deste working group, porque sim que é verdade que há uns temas que há muitas entidades, especialmente empresas na Madeira, que talvez possam participar, e há temas muito interessantes dentro daqui, está dentro do Cluster 4. Working Group 5, do Climate Change and Energy Transition. Aqui, o Cluster 5, e aqui um esquema que dá dentro do Orientation Paper, que se vê tudo o que se pode, todos os pontos mais importantes nesta área, e que a Madeira, tanto na parte da educação como na parte da bioeconomia, pode ter parte muito interessante de tópicos muito interessantes. Aqui estou aqui apenas comentando um bocadinho dos Key Research Innovation Topics incluídos no Cluster 5, que tem muitos temas interessantes para Madeira na questão do clima e da questão de energia. Eu dizia, isso são os temas que eu estou a pôr aqui, são os temas
são os Key Research Innovation Topics mais interessantes identificados dentro dos clusters. Da bioeconomia, há vários temas dentro da parte da agricultura, dos temas de alimentação, que a Madeira podia participar. Eu suponho aqui os temas identificados e depois seria muito interessante se vocês estão interessados ou os Working Group Leaders que identifiquem, que mais conhecem melhor o tema da Madeira, a parte que a Madeira podia participar dentro. O Biodiversity, dentro do Cluster 6, tem uma orientation dedicada à Biodiversity and Natural Capital, que aqui a Madeira que tem muitas entidades trabalhando nesta área, poderia ser muito interessante. E da parte da Mining Science and Technologies, também aqui a questão das questões marítimas, dentro do Cluster 6, há uma orientation dedicada à questão da inovação, das tecnologias de inovação dentro do oceano, dentro da economia do oceano, que seria muito interessante. E só queria comentar o que é que passa agora. Atualmente estamos aqui, quer dizer, estamos mesmo a terminar a preparação dos programas de trabalho e dentro dos meses vai começar o Horizonte Europa. O que se pode fazer até agora, enquanto não temos os programas de trabalho? Há uns documentos muito interessantes que eu exponho aqui, que depois, quando o Lúcio circular esta apresentação, que é muito interessante, há muitos documentos publicados do Horizonte Europa, e eu aqui pus, não são 4, porque para as Proposals for European Partnerships é uma por cada partnership e o mesmo dos Mission Boards. Há um report of Mission Board para cada uma das missões. Mas são documentos interessantes de revisar, de ler, para identificar os temas mais importantes para, ou pelo menos, o que é que se pretende no Horizonte Europa para os próximos anos. Também é verdade que a Comissão Europeia e outros organismos estão organizando muitos eventos. A vantagem e a desvantagem do Covid é que a maior parte dos eventos, se não todos, estão sendo online. E, por exemplo, eu aqui ponho um exemplo, na próxima semana há a European Hydrogen Week e há muitos mais eventos que estão usando. É interessante que os participem aí para ir conhecendo as entidades que estão participando, ver o que é que se comenta e para ir preparando-se para as convocatórias. E também, naturalmente, estar atento à publicação dos novos documentos e das convocatórias que vão estar abertas dentro de pouco. Aqui, como eu vos comentava, eu queria deixar só os links para mais informação. Nesses 3 identifica-se a parte mais importante de todos os documentos do Horizonte Europa mais interessantes. Eu aqui não se comenta nada da questão do Standing Funder. Muito obrigada. Vamos com o Dr. Cláudio Manteiro, dos Arais do Funchal. Olá, bom dia a todos. Sou Cláudio Manteiro. Vou tentar agora apresentar rapidamente a abordagem que escolhemos pelo Working Group número 5 sobre Climate Change and Energy Transition. Só uma rápida apresentação da minha pessoa, rapidamente. Então, eu sou Cláudio Manteiro, eu trabalho nos Arais do Funchal, sou coordenador da área de investigação e de planeamento. Já trabalho há mais de 12 anos em projetos cofinanciados da Comissão Europeia. Atualmente eu sou coordenador do Civitas Destination, que é um grande projeto de implementação, que é uma Innovation Action, no âmbito da mobilidade sustentável e turismo. Sou atualmente expert pela DG Regio, pela componente das Outermost Region, ligada à mobilidade de transportes, também avaliador em cost e em proposal do H20V. Juntamente comigo, lideram o grupo do nosso Working Group, o Filipe Oliveira, que é o presidente da Agência Regional pela Energia e o Ambiente, e comigo tem o Lúcio, o grande facilitador, que ajuda a manter o contato com as regiões e com o responsável local, que é o Pedro. Não coloquei aqui o Pedro Sepúlveda, que está aqui. Bom, vamos rapidamente ver quais são os objetivos do nosso Thematic Group. O objetivo é, resumindo, até dezembro de 2021, tentar aqui, através da partilha, da experiência e da especificidade, de aumentar o número de projetos candidatados e financiados. Qual é a minha estratégia para chegar a esse objetivo? O objetivo é mesmo tentar, além de candidatar, ter projetos aprovados nos quadros de cofinanciamento que abrirão e atualmente em vigor.
Então, o primeiro passo é mesmo introduzir os atores estratégicos regionais. Qual é o debate europeu relacionado aos temas energéticos e de mobilidade? Ou seja, eu acho importante que os stakeholders locais, regionais, tenham noção de quais são os temas fashion, ou seja, os temas que estão atualmente debatidos na Comissão Europeia. Atenção, a Comissão Europeia não é a comunidade académica, não é sempre a comunidade académica. Aqui temos que encontrar o justo também, obviamente, são programas de investigação, a comunidade académica é importantíssima, mas aqui o nosso cliente final, se podemos chamar cliente, é a Comissão Europeia. Acho também importante definir uma lista de tópicos de interesse, tentando valorizar a especificidade local e regional e valorizar aquilo que é a insularidade. Agora vou tentar ver o nosso projeto com os olhos de fora, com alguém que está na Bélgica ou na Itália. Bom, a grande vantagem desse projeto Forward, basicamente, é criar uma network de ilhas. E este, aos olhos de um consórcio, é um tema extremamente interessante. Ou seja, além de nós encontrar o que nos torna únicos na rede das 9 ilhas, será sempre importante vender um conceito de 9 ilhas no seu conjunto. Ou seja, qualquer consórcio irá ser beneficiado por uma network de 9 ilhas que poderão replicar as boas práticas de qualquer projeto aprovado. E isso aconselho que seja estratégia em todos os working groups, ou seja, tanto na agricultura quanto na saúde, esse conceito de antena, ou seja, Madeira ou Açores, ou ser antena para depois replicar as boas práticas a testar no projeto, em cada projeto. E depois o objetivo é submeter no âmbito da atividade do grupo de trabalho uma proposta à candidatura com financiamento europeu. Bom, aqui eu preparei, a minha apresentação é rápida. Preparei 3 slides onde foco em três elementos para mim essenciais para começar a trabalhar atualmente. Primeiro passo, focar nas networks essenciais para fazer aquilo que acabei de dizer, ou seja, perceber quais são os tópicos core discutidos na Comissão Europeia. Ou seja, a DG Move, a DG Enera, a DG Agri, não sei se existe a agricultura. O que é que fazem? Quais são os tópicos? Onde querem meter o dinheiro? E, obviamente, para chegar a esses interlocutores, precisamos de associações, de grupos de lobby, precisamos de contactar com essas networks. Aqui coloquei, no âmbito do ambiente, que é a minha área de responsabilidade, algumas deste tudo que poderão ser utilizados. A Climate Alliance, Just Transition Platform, Smart Cities Marketplace. Atenção, estas são só algumas e confio em quem participa no grupo para ajudar-me a preencher essa lista e tentar aqui encontrar as networks que funcionam melhor. Outros 2 tópicos relevantes são as calls atualmente abertas e quais são as calls que vão abrir. Então, no âmbito do ambiente, temos aqui uma call atualmente aberta, no Green Deal. O Green Deal, tanto badalado quanto falado nos diários, resultou de uma last call do Horizonte 2020. O problema desses calls são dois grandes problemas. É a abordagem aos tópicos, ou seja, a abordagem é um pouco parecida àquela da MIS, ou seja, todas as calls do Green Deal têm um grande papel do consórcio local, ou seja, qualquer consórcio, para ter possibilidade de ganhar, deverá ter um fortíssimo consórcio local, integrado entre vários stakeholders complementares. Faço um exemplo, mais concretamente. Eu faço, se calhar, na parte dos transportes. Vamos ver aqui, na Open Call do Green Deal. Atualmente, com o Lúcio, estamos a trabalhar em 2 calls, ou melhor, é uma dividida em dois ramos. A call sobre os portos, Green Port Hubs e Green Airport Hubs. Por exemplo, nesta call, é a Green Deal, como qualquer call da Green Deal, pede um consórcio local extremamente integrado. Por exemplo, estamos agora a discutir com a APRAM, a Autoridade Portuária, temos a Autoridade de Transporte Terrestres, que é a DRET, temos a Universidade da Madeira, de alguma forma, a complementar, temos a Agência Regional de Energia e Ambiente, resumindo, temos um município a contactar, ou seja, o consórcio que vai ganhar deve ser credível, completo e complementar. E sendo a call com pilotos concretos, por exemplo, nesse caso do Green Port Hub, são sistemas de energia renovável nos portos, energia efficient building,
e não vou agora amassar-vos. Aqui o importante é integrar atores credíveis, com planos locais credíveis, com ideias arrojadas, com uma componente que acho essencial, que é considerar estes goals do Green Deal, tanto quanto do Horizon Europe, a base ideal para lançar pilotos com teste de viabilidade. Ou seja, o objetivo é, nesses goals, fazer pequenos pilotos com alcance limitado, testar tecnologias ou soluções inovadoras que tenham alta probabilidade de ser aprovadas, num regime competitivo a nível da União Europeia, e depois encontrar os recursos necessários para fazer o upscaling, ou seja, a extensão da solução em larga escala, por exemplo, no FEDER, ou em outras fontes de financiamento, como pode ser o BEI ou outras fontes, não só de cofinanciamento, mas também de financiamento. Future Calls, voltando um pouquinho atrás aqui em Environment, Future Calls, aqui, como disse a Ana, é muito bem, o October Draft já está disponível, e aqui a Ana sugeriu e também aconselho todos os coordenadores dos vários grupos de entrar nos grupos nacionais, nos focus group, para a discussão do próximo quadro, o PERIN, no caso de Portugal, e já os grandes players que ganham normalmente esses consórcios, esses calls, já têm, obviamente, topics escolhidos, já têm consórcios pré-constituídos, por isso aconselho fortemente de consultar esse documento. Nós, a nível do grupo, já circulamos entre os membros do grupo de Climate Change e Transport, já circulamos este draft. Por exemplo, só para dar alguns highlight, tem coisas muito interessantíssimas sobre o Energetic Cities, para demonstrar como às vezes esse quadro está muito diferente do passado. Esse quadro não é monotemático, é um quadro muito integrado e muito arrojado, ergo muito difícil. Isso o que implica? E só para fechar, passo aqui, o mesmo trabalho foi feito pela Mobility, aqui tenho evidenciado algumas networks que acho essenciais, as Open Call e as Future Call. Só para deixar aqui uma mensagem final, é que aqui é como funciona o nosso grupo de trabalho. Nós colocamos periodicamente com o Lúcio materiais no team, tem lá documentos de enquadramento, documentos estratégicos. Esse team room é muito importante porque vai fazer aquilo que é o matching entre a estratégia regional, que é essencial, e aquilo que são, como disse antes, os topic fashion que a Comissão quer que sejam abordados na escola. Este é um trabalho essencial, ou seja, fazer um matching entre a estratégia regional e o que são os temas das escolas. Eu aqui não trouxe o trabalho que estamos a fazer, mas, por exemplo, estamos a fazer um trabalho muito engraçado com Reunião, com Canárias, e a estratégia na COL, atualmente a decorrer nos Green Port Hubs, é mesmo esta que expliquei no início, que é, além de ter um consórcio bem integrado a nível local, além de ter medidas arrojadas e enquadradas dentro de planos estratégicos regionais, é vender e criar work packages específicos nesses consórcios de replicação nas 9 ilhas, considerando, no caso específico, a Madeira como a antena de replicar as boas práticas a testar no projeto. Eu acho que este deverá ser um pouco a estratégia, eu sugeria que fosse a estratégia para todos, porque os meus feelings, ou seja, os feedback que recebi, são extremamente positivos. Ou seja, os grandes consultores já perceberam que o Topics, e a Ana também ficou bem, o Topics das Outermost Region agora tornou-se mais importante pela Comissão Europeia, e ter um work package de replicação com ilhas ultraperiféricas será uma estrela para que o nosso consórcio seja aprovado. E aqui fecho a minha apresentação bastante rápida. Depois, obviamente, se querem ver mais em pormenor, eu posso mostrar como estamos a proceder com
com a preparação da proposal, entrar mais em pormenor, mas isso é um contacto a posteriori. Obrigado. Obrigada, Dr. Cláudio Manteiro. Seguimos então com o professor Miguel Carvalho, da Universidade da Madeira. Traz-nos aqui a informação também sobre o Working Group, a temática número 6. Ele já passa a explicar. Bom dia, o meu nome é Miguel Ângelo Almeida Pinheiro Carvalho. Eu, desde já, aviso que a minha apresentação será um pouquinho mais demorada e, sobretudo, terá um objetivo de fazer um pouco de marketing acerca do possível grupo regional e da nossa participação nesse grupo. Eu venho falar sobre o grupo temático 6, da agricultura e biotecnologia e as perspectivas de investigação na RAM no âmbito do Green Deal. E, como vocês sabem, os objetivos dos grupos temáticos no Forward é de elaborar um plano de ação no domínio, neste caso da agricultura e da biotecnologia, balizado no Pacto Ecológico e na estratégia europeia do prato, que tenta operacionalizar esse pacto ecológico. O pacto ecológico resulta do facto de ter havido em 2015 uma agenda elaborada para 2030, baseada em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, dos quais particularmente relevantes para este grupo são a produção, o 12, a produção e consumo sustentáveis, 13, a ação climática, o 15 e o 14, que é proteger a vida terrestre e a vida marinha. Existindo ainda algumas implicações noutros objetivos que não irei abordar agora. O pacto em si tem por objetivo reduzir a pegada ambiental e climática do sistema alimentar através do reforço da sua resistência e assegurando uma cadeia alimentar que se paute pela sustentabilidade, pela soberania e pela segurança face às alterações globais, não só as climáticas e à perda de biodiversidade. Uma análise do Pacto Ecológico mostra alguns tópicos aglutinadores que penso que são importantes para balizar a atividade do grupo temático na região, ou seja, na Madeira, e que são os sistemas alimentares sólidos e resilientes baseados numa produção ecológica, no restauro dos serviços dos sistemas de produção, na redução da pegada ecológica dos alimentos, o que envolve sobretudo a utilização de alimento local, a promoção de práticas ao nível dos agrossistemas baseadas na agroecologia e na agricultura biológica, aliados também a um setor agroalimentar que trabalha baseado no processamento de alimentos, na redução da dependência das matérias-primas externas, no encurtamento das cadeias de abastecimento e no seu aumento da sustentabilidade, e isso é possível através de uma valorização não só das produções locais, mas também dos resíduos e dos desperdícios, promovendo desta forma quer a sustentabilidade, quer a segurança alimentar, que é algo que nós vimos que poderá estar em perigo agora com esta situação em que vivemos da pandemia. Eu fiz uma análise da estratégia do ao prato com base em conceitos-chave, tendo detectado 688 referências sobre 100 conceitos-chave que podem ser distribuídos entre tópicos de investigação, 12 tópicos de investigação, desenvolvimento e inovação, e dos quais os 5 principais e relevantes são a agricultura, que já foi aqui referido que seria importante, os regimes alimentares, as alterações climáticas, a sustentabilidade e a agroecologia. Aliás, estes tópicos estão refletidos nas metas da estratégia do Prato ao Prato, que são propostas pela Comunidade Europeia e que têm a ver com o aumento da produção de alimentos de qualidade seguros em sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, a adição de valor aos serviços prestados pelo agrossistema, que nós habitualmente, e a agricultura, que nós habitualmente pensamos só em dois aspectos, é que a agricultura é poluente, o que é mentira, é só contribui com 10% de gases de efeito de estufa a nível da Comunidade Europeia, e também só pensamos que o objetivo é produzir alimentos. Os agrossistemas prestam uma série de outros serviços que têm que ser analisados. Nas metas ainda estão previstas uma redução das emissões de gases de estufa, uma redução de perda de nutrientes, a produção de matérias-primas alternativas,
depois o aumento de fontes de matéria-prima alternativa, quer na agricultura, quer na pecuária, quer na cadeia alimentar, ou seja, no agroalimentar, uma maior conversão dos modos de produção para a agricultura biológica e a redução da utilização de químicos ao nível dos pesticidas e dos agentes microbianos. Tudo isto no sentido de aumentar o contributo da produção local para uma produção mais sustentável do alimento que garanta também a segurança alimentar. Existe um grupo temático no FORWARD para esta área, é o grupo temático 6, que tem por objetivo, claro, como todos os outros, a cocriação e a implementação de planos de ação temáticos entre as 9 RUPs. Este grupo temático é liderado por um coordenador regional, que é o Dr. Jean-Christophe Balbo, do INRA, Guadalupe, e tem, neste momento, registados 95 investigadores. Por sua vez, ao nível regional, existe também um grupo regional, liderado por mim, que foi nomeado pela Ardite e pela Universidade da Madeira. Eu sou investigador do Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da Universidade da Madeira e foi para operacionalizar este grupo, a atividade deste grupo na região, criado um grupo de trabalho que envolve 9 entidades, que são a Fitoalga, a Ariane, a Águas Resíduos da Madeira, a GESBA, a Coeste, a Startup Madeira, a Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o INIAV, o Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, e a UBQ, a Unidade de Bioquímica. Existem 20 investigadores da região que demonstraram interesse em participar nos trabalhos deste grupo. Quando nós fazemos uma análise das áreas de especialização e dos interesses de investigação destes grupos, o grupo de investigadores, estes grupos, que é para pool de investigadores da Madeira, nós vimos que existem alguma complementaridade. Se nós fizermos uma análise das primeiras 6 áreas de interesse, apenas 2 que são coincidentes, que é a questão das ciências vegetais e do agroalimentar. A nível da Madeira, são considerados pontos importantes a agricultura, a biotecnologia e as alterações climáticas, o que, em meu entender, demonstra as especificidades regionais e a possibilidade de existência de uma complementariedade para criar sinergias com os grupos de trabalho deste grupo temático ao nível das diferentes grupos. O objetivo do grupo temático eu não irei falar muito porque tem a ver sobretudo com o coordenador. Agora os objetivos ao nível do grupo regional são o de articular a atividade dos diferentes atores regionais no âmbito das temáticas, quer do pacto, quer da estratégia, o definir uma estratégia e temas de investigação de interesses estratégicos para a região que permitam, portanto, depois defender as nossas especificidades e a nossa complementariedade com os outros grupos e articular uma estratégia com o grupo temático interregional. A operacionalização da atividade nós iremos fazê-la de acordo com as metodologias, ainda estamos numa fase muito inicial de trabalho. Estas metodologias serão propostas pelo Forward e iremos utilizar também as ferramentas online, penso eu que será Teams Forward, mas iremos também tentar promover algumas reuniões de trabalho presenciais para discutir a estratégia. Eu agora de seguida vou falar um pouco sobre o meu grupo de trabalho e como é que ele poderá inserir-se e ajudar a região a atingir as metas previstas no pacto e na estratégia e que visam, como eu só para relembrar novamente, a alimentação sustentável, o mitigar das alterações climáticas, o proteger o ambiente bio e a agrodiversidade, a promoção da agricultura biológica e da agroecologia e o processamento de alimentos sustentáveis, seguros e de qualidade, desenvolvendo uma economia circular. Ora, o grupo é um grupo de investigação da Universidade da Madeira, como já falei aqui anteriormente, tem neste momento 29 elementos, 13 doutorados, dos quais 7 são residentes, 4 estudantes de doutoramento e 12 investigadores. Tem uma produção científica razoável, nós atingimos 51 artigos nos últimos 2 triênios e temos uma ligação ao Sistema Científico Nacional através do CITAV, I3 anos e do IEPQPF. Bom,
Nós temos um trabalho que se desenvolve em torno de 4 linhas de investigação. Uma delas é a da agricultura sustentável, que visa a monitorização da agrodiversidade e a avaliação das alterações climáticas. Consideramos que esta linha pode ser enquadrada ao nível da estratégia nos sistemas alimentares sólidos e resilientes. Uma segunda linha, que é a documentação e informação dos recursos genéticos para a agricultura alimentar, cujo enquadramento poderá ser a sustentabilidade e a segurança alimentar. Temos uma linha de biotecnologia, sustentabilidade ou de recursos biológicos e sustentabilidade, cujo enquadramento será ao nível da biotecnologia, redução e valorização de resíduos e desperdícios. E depois temos, finalmente, a linha de tecnologia alimentar, que trabalha na área do desenvolvimento e supervisão de processos e controle de produtos agroalimentares, cujo enquadramento é no agroalimentar, ou seja, seria o complemento à produção primária a nível do objetivo de atingir sistemas de produção sustentáveis e resilientes. Irei agora falar um pouco de cada uma destas linhas, brevemente, e do que é que nós fazemos. A primeira linha, que é a linha da agricultura sustentável, nós consideramos que no centro do sistema de produção de alimentos, ou sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, tem que estar o agrossistema. Nós compreendemos muito pouco do que é um agrossistema e de como é que isto influencia as questões, quer ao nível da sustentabilidade, quer ao nível da preservação dos recursos e da biodiversidade, mas também da sua adaptação às alterações climáticas. E aqui nós temos vindo a trabalhar em torno dos seguintes tópicos, que é a avaliação dos serviços do sistema de produção, a monitorização dos indicadores de qualidade e de resistência, a modelação dos próprios sistemas de produção, o estudo das práticas agrícolas ao nível quer da agricultura biológica, quer da agricultura da precisão, e a avaliação dos agrossistemas, da adaptação dos agrossistemas e das culturas às alterações climáticas. Temos um conjunto de tecnologias que desenvolvemos, também um conjunto de projetos que estão na nossa página nesta área e que vocês podem consultar, envolvem não só o estudo do agrossistema, mas dos seus indicadores e dos serviços prestados, utilizando desde as metodologias mais clássicas até metodologias de fenotipagem de alta intensidade, utilizando métodos autónomos de deslocação. Na linha 2, nós temos uma linha que, sobretudo, está direcionada para a questão dos recursos, da agrodiversidade ao nível dos recursos genéticos para a agricultura e alimentação. Estes recursos genéticos são fundamentais para manter o sistema alimentar sólido e resiliente e para garantir a produção de alimentos sustentáveis. E aqui fazemos isso, ou desenvolvemos esta investigação em torno de tópicos de investigação que têm a ver com a prospecção e inventariação, a amostragem e conservação dos recursos, a documentação, a criação de coleções e a caracterização, sobretudo, dos recursos genéticos e das suas variedades. Temos aqui algum grau de articulação, já anteriormente, na linha anterior também tínhamos articulação com alguns parceiros, ao nível da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Instituto do Vinho e Bordado da Madeira, articulação esta que poderia vir a ser mais desenvolvida e mais operacionalizada. Uma das grandes bandeiras do centro é o sistema de documentação de recursos genéticos, que é o sistema de documentação e informação sobre estes recursos genéticos prioritários mais desenvolvido ao nível da região. Está baseado na utilização da plataforma Green Global e tem neste momento mais de 7.000 entradas. Todas estas entradas estão habitualmente suportadas por recursos genéticos ao nível das coleções de germoplasma, quer em situ, quer em campo, quer em situ, e dá-nos uma base de trabalho muito grande para as questões seguintes ao nível do desenvolvimento e implementação da estratégia do PAC. A linha 3 tem a ver com a biotecnologia e com os recursos biológicos. Aqui, sobretudo, a nossa preocupação é desenvolver conhecimento e tecnologias que nos permitam fazer face às alterações climáticas que colocam em risco os sistemas de produção de alimento e a produtividade das culturas. O esforço de investigação é, sobretudo, em torno da estratégia de adaptação das culturas e das variedades resilientes, assim como uma gestão dos nutrientes e da valorização de resíduos. Temos também um conjunto de metodologias e de tópicos de investigação
que utilizamos, desde a fenotipagem que vai desde a clássica até a de alta intensidade, a genotipagem, a utilização de biorefinarias, etc. Há também um conjunto de projetos que vocês podem ver na nossa página e que envolvem estas áreas de trabalho para fazer uma fenotipagem e genotipagem dos recursos. Geralmente utilizamos ensaios agronómicos e com a fenotipagem quer de caracteres funcionais, quer de marcadores funcionais. Ao nível da biotecnologia, sobretudo verde e azul, nós utilizamos a biorefinaria com a utilização de recursos marinhos e terrestres e a avaliação de substâncias biológicas ativas. A última linha que eu vou apresentar, estou quase a terminar, tem a ver com portanto, a tecnologia, o agroalimentar e a tecnologia alimentar. Aqui, essencialmente, o que se também procura fazer é desenvolver conhecimento e tecnologia que permitam compreender o que são os ambientes alimentares da região e, ao mesmo tempo, com base nisso, conhecer os regimes alimentares, que é um tópico importante ao nível da estratégia, sobretudo para permitir, então, a disponibilização de alimentos sustentáveis que promovam um regime alimentar saudável e resiliente. Também há um conjunto de tecnologias que nós utilizamos aqui e que estão aqui no próprio slide, depois vocês podem consultar. Temos uma base técnica bastante importante nesta área, com o recurso à utilização inclusiva de metodologias bastante avançadas, quer de optimização e controle dos processos, quer de elaboração dos perfis nutricionais e funcionais dos alimentos. Temos também algumas boas exemplos de o que nós conseguimos fazer a este nível, quer ao nível do melhoramento do produto, nomeadamente do vinho madeira, que é realizado neste âmbito desta linha, quer ao nível do desenvolvimento de novos produtos alimentares, nomeadamente das farinhas compostas de batata doce, que são importantes para a denominação de origem protegida do pão de batata da região autónoma da Madeira. E, por último, e para terminar, eu gostaria de convidar todos os presentes e que me estão a ouvir para participarem no nosso simpósio, que vamos realizar no próximo ano, em outubro de 2021, dedicados a estas temáticas, ou seja, da agricultura e da alimentação sustentável. Obrigado. Obrigada, professor Miguel Carvalho. Passamos então com o Lúcio Quintal, que vai finalizar esta sessão e passar às questões. Obrigado, Eli. Queria agradecer as excelentes intervenções dos colegas, da engenheira Ana, do Dr. Cláudio, do professor Miguel Carvalho. Vamos agora, portanto, concluímos a parte das apresentações. Vamos entrar no espaço de debate e de esclarecimento, de perguntas e respostas. Portanto, agora temos a oportunidade de ver e ouvir as pessoas que tiverem questões ou esclarecimentos a colocar. Pedimos então aos participantes, se quiserem dirigir a algum de nós quatro, ou no geral, alguma questão, algum esclarecimento, algum comentário, agradecemos a vossa intervenção e a vossa contribuição. Portanto, podemos abrir agora para quem quiser entrar. Eu perguntar à Ana se a partnership envolve recursos e qual é o objetivo principal de uma partnership. Ana Cais. Como penso, não temos muitas perguntas, só queria aproveitar este pouco mais de tempo para comentar um ponto que me parece interessante para todos os membros dos Working Group. Como o Cláudio comentava, a vantagem de participar num Working Group é que vocês vão ter acesso a documentos, às convocatórias. Então, os Working Groups do Foro já vão fazer um trabalho de identificação de tópicos, de identificação de documentos, dos drafts. Então, só é vantagens poder participar nesses Working Groups. Penso que vai ser muito interessante para todas as pessoas que estão interessadas no programa Horizonte Europa de participar nos Working Groups regionais que o Foro está organizando. Vão ter acesso a muita informação, a sócios, a potenciais grupos, ainda as convocatórias vão ser de propostas que podem ser criadas ou não dentro desse grupo, mas realmente é uma vantagem grande de poder participar nesses Working Groups. Da minha parte é tudo, Eli. Se houver mais questões. Eu tenho aqui uma pergunta com relação às partnerships.
As partnerships, vai haver diferentes partnerships, vão ser organizados de diferentes modos, um pouco como havia no Horizonte 2020, que tinhas a JTIs, mas também tinhas outras partnerships, como seria a Eurostars. Então, as partnerships vão ter dinheiro. Umas vão ter convocatórias dedicadas inteiramente, vão elas mesmo organizar as suas convocatórias. Outras partnerships serão partnerships como o programa Eurostars, que agora está integrado dentro da Europa, que será dinheiro tanto da Comissão Europeia como dos países. Cada uma vai ter diferentes, o que se comentava na minha apresentação, muitas das partnerships, não todas, porque neste momento são candidatas a partnerships, porque há 49. Umas já identificaram, já fizeram a sua draft proposal e já têm identificado algumas atividades que querem implementar. Então, o que eu aconselhava é the orientation papers. São todas as 49 candidatas, mas eu aconselhava ir ao link que está na minha apresentação das partnerships da Horizonte Europa, que aí tem os documentos dos draft proposals que já estão publicados e dentro deles já se identifica as atividades que querem implementar nos próximos anos. O que dizia, neste momento não estão aprovadas, mas o que dizia, é um trâmite. Neste momento, em muitas delas, é um trâmite. Não todas vão começar agora. Há umas que podem demorar um tempo mais a começar, porque demandam um pouco mais a organizar-se. Dentro desses documentos, de draft proposals, já se identifica como vai ser essa partnership. Se respondi à pergunta, alguma coisa mais, podem me contactar, podem perguntar aqui, podem contactar-me por e-mail. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela questão. Temos aqui uma questão da Tânia Lourenço. Infelizmente não consigo dizer qual é a entidade que representa, mas a questão era se os coordenadores regionais iam contactar os participantes de cada grupo. Bom, certeza que vão ser contactados pelos coordenadores interregionais. Ao nível da coordenação regional, nós ainda não temos, portanto, ainda não está completamente organizado o funcionamento. Alguns grupos estão mais, temos aqui, por exemplo, o exemplo do grupo da Agricultura e Biotecnologia do professor Miguel Carvalho, já estão um pouco mais avançados, digamos assim. Nesta fase, que ainda estamos a começar a dinamizar os grupos, eu sugeria que a Tânia e outras pessoas que queiram intervir e queiram participar mais, se calhar fizessem ao contrário, entrassem em contato com os coordenadores e mesmo connosco, obviamente, sempre. E também apelo aos coordenadores, depois que, entretanto, e obviamente estamos aqui também para ajudar, temos que, se calhar, coordenar também um pouco. Posso dar um acrescento. No caso da agricultura e biotecnologia, contactei todos os elementos que tinham-se, entretanto, registado, tendo obtido algumas respostas, não de todos, mas uma parte significativa. E estamos agora a tentar ver como é que vamos organizar o trabalho. Obrigado, professor. Não sei se há mais alguma questão, penso que respondemos mais ou menos à questão da Tânia. Vamos dar então por terminado este evento, esperamos que tenha sido útil para todos os participantes. Todo o material, todos os PowerPoints, estas apresentações serão disponibilizadas, depois vamos enviar um e-mail a toda a gente com a indicação onde podem depois fazer o download das aplicações. Este evento também foi gravado, portanto, depois isso demorar mais um tempinho, porque temos de depois fazer a parte da edição, será posteriormente também disponibilizado, nomeadamente para aquelas pessoas que até se inscreveram ou gostariam de ter participado, mas que não tiveram a oportunidade de estar connosco hoje. E pronto, agradecemos mais uma vez a todos, aos nossos oradores, à equipa de suporte, à Consulta Europa, do GoToMeeting, e pronto, esperamos que realmente tenha sido proveitoso e esperamos continuar em frente. Forward, moving forward. Obrigado.